Oi amigos, eu decidi gravar esse vídeo porque eu terminei de ler esse livro aqui, Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, que são dois professores de Ciência Política Internacional da Universidade de Harvard, e eu tive uma catarse. Eles escreveram esse livro com o seguinte questionamento: como que no século XX é possível que os Estados Unidos, com uma democracia tão antiga, seja arrebatada pelo Donald Trump? Então fica muito claro que esse livro não foi escrito para os leitores brasileiros. Ele é de americanos para americanos. Para se ter uma ideia de como a nossa democracia ela é jovem, nós temos mais ou menos 30 anos de regime democrático, enquanto o regime democrático dos Estados Unidos começou em 1789. Descobri que em 1789 a gente estava caçando Tiradentes na capitania de Minas Gerais. Então a gente está bem atrás disso aí. Então eles se basearam em uma frase do Mark Twain, de 1900, que diz: a história não se repete, mas com frequência ela rima. Então eles decidiram catalogar todas as vezes que regimes autocráticos foram instalados em países ao redor do mundo. Essa tentativa de, estudando história, tentar adivinhar o futuro dos Estados Unidos a partir dali. Pegando como referência alguns países como a Hungria, a Polônia, a Rússia, a Turquia, os Estados Unidos e alguns países da América do Sul que também sofreram regimes autocráticos, como o Peru, a Venezuela, o próprio Brasil na década de 60. O que ele faz sobre as ditaduras dos tempos de hoje é que elas não acontecem, não são instaladas como eram instaladas antigamente, onde a gente esperava que um avião passasse em cima do Congresso e explodisse tudo, e de um dia para o outro o regime de democracia fosse morto e um regime militar autocrático fosse instalado, e aí o povo não teria dúvida nenhuma de que o regime foi instalado e saberia que estão vivendo um governo autocrático. Então hoje em dia já não é mais assim. Esses políticos autoritários, eles são eleitos pelo povo e eles vão minando a democracia de dentro. Eu não sei vocês, mas eu pensei, como é possível uma população não saber que está vivendo um regime autoritário? A Venezuela, que ninguém mais tem dúvida de que passa por um regime ditatorial, fez uma pesquisa em 2011, perguntando para a população se eles acreditavam que estavam vivendo sobre um regime democrático ou sobre um regime ditatorial, e mais de 51% das pessoas afirmaram com certeza que estavam vivendo um regime democrático, completamente democrático. E a forma de fazer o golpe hoje em dia não é como antigamente. Hoje em dia se faz o autogolpe, falou o outro lá, né? Isso é, você consegue eleger esse ditador e de dentro ele vai minando a democracia, como se fosse uma doença, um vírus. Então o momento mais interessante desse livro é o momento onde ele sugere 4 posturas que se repetiram todas as vezes que um regime democrático foi instalado nesses países. Então eles dizem, inclusive, que antes de votar, o cidadão deveria verificar se alguma dessas 4 posturas se apresentam no candidato e, em caso positivo, não votar nesse candidato de forma alguma. Então a primeira característica é: esse candidato rejeita com palavras ou ações as regras democráticas, e para participar de uma democracia é preciso acreditar no jogo democrático. Então, quando um candidato ele já diz desde a propaganda política que ele não aceita a própria derrota, ou que o sistema de votos daquele país ele é fraudado, argumentando que o sistema eleitoral daquele país ele é mentiroso, isso já acende uma luz de que ele é um candidato autoritário, porque afinal de contas, perder faz parte do jogo democrático. A segunda característica que é muito importante é: o candidato nega a legitimidade de seus oponentes. Isso é, o candidato diz que os seus oponentes são loucos, são religiosos, são mentirosos, que não devem ser levados em consideração, não prova nenhum dos seus argumentos, chama os seus oponentes de criminosos, sem provar que eles são criminosos. Ou pior, desmerecendo seus candidatos, dizendo que as suas ideias são estapafúrdias e desmerecendo o jogo democrático, dizendo que eles nem deveriam estar concorrendo à presidência. Na verdade, qualquer cidadão pode concorrer sim à presidência. Postura número 3. O candidato tolera ou encoraja a violência de alguma forma? Então, não tem nem o que dizer. O candidato... Então, assim... A terceira característica: o candidato tolera ou encoraja a violência, seja com quem for, porque a violência não tem absolutamente nada a ver com o regime democrático. Seja violência com negros, seja violência com mulheres, seja violência com homossexuais, seja violências religiosas, violência da forma que for. Violência com outro partido, violência com animais. Qualquer tipo de violência é uma postura antidemocrática. Toda democracia tem como valor principal defender todas as pessoas que fazem parte
daquele local, daquela sociedade. A quarta característica é: o candidato dá indicações de que pretende restringir a liberdade civil de seus oponentes e ou da mídia. Porque quando um cara desse assumir o governo, ele vai começar a restringir liberdades. Liberdade de expressão, liberdade de comportamento, liberdades religiosas, liberdades sexuais, liberdades da mídia. Inclusive dizendo que se ele for eleito vai prender o outro candidato. Esse livro não é sobre o Brasil. É sobre os Estados Unidos e sobre o Donald Trump. Mas é incrível como ele fala muito sobre nós, não é? Como? Mas como um cara desse chega ao poder? E é simples, tem uma receita de bolo aí. A gente precisa de uma sociedade em crise, passando por crise de desemprego, crise hídrica, crise de empregos ou, no caso do Brasil, a crise de segurança pública. Então é uma comparação muito fácil. Quanto maior a crise, mais a tendência da população em votar em nomes mais autoritários. E é muito simples imaginar isso. Quando o país está sofrendo a sua crise lá, mas as coisas estão acontecendo, a gente consegue esperar até a eleição e eleger um novo candidato e aguardar que isso tudo aconteça de forma natural. Quando a crise está muito grande, as pessoas têm pressa de que as coisas se resolvam. Então elas procuram candidatos que batem na mesa, que fazem, que gritam e que vão resolver isso tudo mais rápido, mas não tem nunca um jeito de resolver isso tudo mais rápido. Então a crise, ela leva a população sim a eleger esses homens. E ele sempre vem com uma postura de ser o novo, da necessidade da mudança, e aí as pessoas vão evitar votar naqueles candidatos que estavam lá e votar em qualquer uma pessoa que aparecer com essa esperança, nessa tentativa de encontrar um herói para a nação. Só que a questão é que nunca na história do mundo, governos autocráticos fizeram bem para o país. Nunca. Na verdade, as crises se agravaram, os direitos diminuíram, as liberdades dos cidadãos diminuíram, então nunca fez sentido nenhum governo autocrático. Então, e aí como é que eles fazem quando eles entram para poder se manter naquele lugar? Eles começam a neutralizar todas as pessoas que forem contra o seu governo, fazendo chantagens, ameaças, subornos, seja de juristas, de membros do Ministério Público, de agências reguladoras, jornalistas, partidos políticos, partidos de oposição. E tem vários jeitos de fazer isso. Eles podem fazer os cortes de investimento, corte de financiamento, ou então eles podem fazer chantagens e perseguição política real. Ou então, como é muito comum aqui no Brasil, oferecer cargos políticos. Então, você para de falar mal de mim e eu consigo um cargo para você, então você vai ficar bem de vida, vai ganhar tua grana e aí a vida continua. Um dos jeitos, por exemplo, de se manter no poder é alterando o judiciário. Eu tento ganhar a confiança dos juízes do Tribunal Superior. E eu não consigo. Então eu aumento a quantidade de juízes desse tribunal, sei lá, de 15 para 20, e eu vou ter a chance de indicar 5. E eu garanto que esses 5 vão ser a favor do meu plano de governo. E aí eles dizem que o Donald Trump marcou todas essas características. E eles falam também que os partidos políticos e as pessoas acham que vão colocar essa pessoa no poder e no futuro vão conseguir tirar e que não vai acontecer nada demais se a pessoa pegar pesado. Os partidos políticos que aceitam esses ditadores acham que vão conseguir controlá-lo depois de entrar no governo, mas isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Nunca nenhum partido político conseguiu controlar os presidenciáveis que colocaram no governo dessa forma. Então, eu acho que eu entendi como as coisas são. Então, para não falar mais e não me alongar mais, eu sugiro a leitura desse livro aqui. Tá? Vocês vão encontrar muito mais informação do que eu disse aqui. Eu realmente acho importante, está vendo em todas as livrarias. Eu comprei na Saraiva, mas tem pro Kindle também, tem pro Kobo. Então é isso. Obrigado, viu?